Oi, gente, espero que estejam bem. Para baixar e instalar o OBS Studio, basta então nós abrirmos o navegador da internet e pesquisar por OBS Studio Download. A gente vai acessar esse link aqui, ó, do site OBS Project, ok? Então vou clicar nele. E aí, essa aqui é a tela do site que oferece OBS para download, né? Eu vou clicar aqui no ícone do Windows 10, já que eu estou usando o Windows 10, e vou clicar em baixar instalador. Aqui ele já está pedindo para eu salvar, eu vou clicar aqui em salvar. Como eu estou usando aqui o Firefox, ele me dá aqui o feedback, né, de download, do processo de download aqui em cima. A depender do navegador, pode ser que ele apareça o feedback aqui embaixo para você. No meu caso lá, ele já baixou, eu vou clicar nele. E essa aqui é a tela do instalador. Eu vou clicar em Next, Next, Instalar, e a gente vai aguardar aqui o processo ser concluído. Certo, download concluído, vou clicar em Finish. E por padrão, então, o OBS vai abrir na tela do seu computador. A primeira vez que você abre o OBS, ele vai exibir essa tela aqui, ó. Ele vai te convidar a definir aqui padrões de uso da ferramenta, né, num nível assim inicial. Então ele sugere para você o seguinte: você quer otimizar ele para fazer transmissões ao vivo, e sendo que gravação seria opcional, ou você quer otimizar somente para gravação e não fará transmissão? Ou você quer usar apenas a câmera virtual? O que você deseja? Neste caso aqui, eu vou querer utilizar essa opção aqui do meio. Eu quero utilizar para gravar vídeos e não vou fazer transmissão. Tá? Nada impede de amanhã, depois, enfim, eu desejar fazer transmissão, e aí é só eu reconfigurar a ferramenta aqui. Então, marquei a opção do meio, clico em avançar. Nessa tela aqui ele pergunta quais configurações de tela eu desejo utilizar. Então eu vou gravar vídeos em Full HD, e para isso eu vou usar 1920 por 1080, certo? E aqui a quantidade de FPS, frames por segundo, ou quadros por segundo, o ideal é usar entre 30 e 60, pelo menos. Eu prefiro usar 60, então vou deixar essa opção aqui. Vou clicar em avançar. A ferramenta vai fazer alguns processamentos aqui, alguns testes. A gente vai aguardar. Pronto, o processamento concluído aqui. Eu vou clicar em aplicar configurações. E pronto, temos aqui o OBS instalado no nosso computador. Ok? Após a gente ter terminado de instalar o OBS no computador, é importante a gente vir aqui em configurações, neste botão aqui embaixo. Aqui nessa tela nós vamos definir a resolução de captura do vídeo e a resolução de saída desse vídeo que a gente capturar, certo? Então aqui estamos na aba geral. Aqui em transmissão, você vai definir as configurações, né, para você fazer transmissões ao vivo. Eu não vou fazer nenhuma transmissão ao vivo, então não vou me preocupar com essa opção. Aqui em saída, a gente vai dar uma olhadinha aqui no seguinte, ó. Aqui a gente tem a seção de transmissão, que eu não vou me preocupar neste momento, e aqui está a seção de gravação, que aqui então eu vou definir em que lugar eu vou salvar os arquivos que eu gravar, né, aqui no OBS. Então está ali o caminho especificado. O formato de gravação eu vou gravar em MP4, certo? MP4. E o restante eu vou deixar como está. Aqui em áudio nós temos uma série de configurações aqui que a gente pode fazer, né, para tratar o áudio das nossas gravações. Aqui em vídeo nós vamos verificar o seguinte: a resolução de gravação, que como eu disse inicialmente, eu quero gravar em Full HD, ou seja, 1920 por 1080. É uma proporção de 16:9, é a proporção ideal para YouTube, por exemplo. E uma resolução de saída, eu vou também definir como 1920 por 1080, certo? Também Full HD. Aqui em frames, em FPS, em vez de 30, eu vou colocar 60. E aí, então, tenho aqui definido resolução de entrada, né? Full HD, resolução de saída Full HD e 60 FPS. O restante aqui, teclas de atalho,
E avançado eu vou deixar como está, sem mexer em nada. Teclo aplicar e depois OK. Após ter instalado o OBS e configurado ele inicialmente para então poder utilizar, o passo seguinte é nós definirmos as cenas e os dispositivos de captura que nós vamos utilizar em cada cena. Funciona mais ou menos assim, ó. Nós podemos pegar uma cena que por padrão vem uma aqui para a gente poder utilizar. Eu vou renomear essa cena da seguinte forma. Eu vou colocar o nome dessa cena como área de trabalho mais webcam. Essa aqui vai ser a cena área de trabalho mais webcam. Por quê? Porque eu desejo colocar nessa cena aqui, que tem este nome, tanto a área de trabalho como a minha webcam. Para isso, ó, eu seleciono a cena em questão e aqui em fontes eu vou clicar em mais para adicionar as fontes então de captura. Eu vou capturar a área de trabalho, então vamos procurar aqui tela, captura de tela, e aqui em captura de tela eu vou colocar aqui área de trabalho. Vou dar um nome para essa captura de tela, área de trabalho. E aqui na sequência, então, eu vou selecionar qual é a área de trabalho que eu desejo capturar. Eu vou capturar essa área de trabalho aqui, do Windows 10. Perceba que, então, tudo que aparece aqui na área de trabalho está sendo capturado aqui pelo OBS. É isso que eu quero. Beleza? Então, nesta cena aqui, eu já defini a área de trabalho. Agora eu vou adicionar outra fonte, que vai ser a webcam. Então, vou vir aqui e vou procurar por dispositivo de captura de vídeo, que é, no caso, o webcam. Cliquei nela e aí vou colocar aqui, webcam. Certo? Tenho ali minha webcam, clico em OK. E aqui ele vai me dar, então, a tela para eu selecionar minha webcam. Né? Nesse caso aqui eu tenho duas webcams. Ó. Eu vou selecionar a primeira e está ali o meu rosto sendo capturado aqui pelo OBS. Vou teclar OK. E aí eu vou arrastar minha webcam aqui para deixar no cantinho aqui que eu achar mais adequado. Perceba que quando eu movimento aqui minha webcam, ela fica com esse contorno vermelho, o que me permite, por exemplo, redimensionar ela da maneira que eu achar mais adequado. Certo? Então, nesta cena aqui, eu tenho a minha webcam e a área de trabalho sendo capturada ao mesmo tempo. Certo? Se eu não quiser utilizar alguma delas, eu fecho o olhinho aqui e eu oculto ela da cena. Agora que nós já temos, então, uma cena, eu vou criar uma outra cena que vai ser navegador web. Certo? Essa cena vai ser navegador web porque eu quero ter uma cena aqui em que eu capturo apenas o navegador web. Eu não quero capturar a área de trabalho inteiro, nem a minha webcam, apenas o navegador web. Então, para isso, eu criei essa cena aqui e aqui do lado em fonte, eu vou adicionar, neste caso, uma captura não de tela, mas uma captura de janela, certo? Uma janela porque eu só quero capturar a janela do navegador de internet. Então, janela navegador web. Teclo OK. E aí, então, aqui na lista de janelas que eu tenho aberta, eu vou selecionar aquela janela que eu desejo capturar e teclo OK. E agora, então, nós temos duas cenas. Uma delas captura apenas o navegador web e a outra cena captura a área de trabalho inteira, inclusive a minha webcam. Certo? E dessa maneira a gente pode então fazer uma captura de tela única, transitando, né, por diferentes cenas. Perceba que quando eu troco de cena, ele dá um efeito, e esse efeito a gente chama ele de transição. A gente pode aqui, ó, escolher outras transições. Essa transição é a transição de esmaecer. Eu vou aumentar aqui de 300 milissegundos para 1000 milissegundos. E agora eu vou experimentar aqui para ver qual é o efeito que a gente obtém. Perceba que fica mais lento a transição de uma cena para outra, certo? Além do esmaecer, a gente tem outras opções aqui. Vamos colocar aqui o cortar e vamos ver o que acontece. O cortar é literalmente, né, uma transição mais brusca. Eu vou voltar aqui no esmaecer, ou melhor, vou colocar aqui no deslizar. Coloquei deslizar. Ele me pede então para definir um nome. Eu vou clicar em OK. E aí ele me dá essa tela aqui que eu vou definir, então, qual é a direção desse movimento, dessa transição, né? Eu tenho aqui pré-visualizar transição. Eu vou verificar, ó.
ele então desliza lateralmente para a esquerda. Se eu quiser mudar, então é só inverter ali, certo? Vou teclar OK. E aí vamos ver aqui, ó. Vou mudar a cena. Vou mudar a cena novamente. E aí tem aquele efeito de transição ali que vocês estão vendo, certo? Para iniciar uma gravação aqui no OBS, basta então clicar aqui no botão Iniciar gravação. Detalhe, não confunda com o botão Iniciar transmissão. Iniciar transmissão seria para fazer uma live, por exemplo, direto para a internet. Nós queremos iniciar uma gravação. Para isso, basta clicar nesse botão aqui. E aí tudo que estiver sendo exibido, né, naquela área que o OBS está capturando, né, aquela área que está em evidência na cena que está selecionada no momento, será capturado. Ao término, você clica então em interromper gravação ou pausar, né? Eu vou clicar em interromper gravação. E aí então o vídeo referente a essa gravação será gerado, né, e salvo na pasta que você definiu lá nas configurações. Para a gente apreciar então o arquivo, né, referente a essa gravação, nós vamos abrir a pasta aqui do nosso computador. No meu caso aqui, eu salvei em vídeos. E aí nós temos aqui o nosso arquivo MP4 referente à captura que nós fizemos através do software OBS. Com relação à captura de áudio aqui no OBS, a gente pode iniciar falando dos áudios emitidos pelo seu computador e o áudio que você está capturando através do microfone. Os áudios que o seu computador emite, aqueles sinais de alerta, avisos de bate-papo, é uma música que você esteja escutando, um vídeo que você esteja assistindo, dentre outros, eles são considerados áudio do desktop, certo? Eles aparecerão nesta barrinha aqui de cima e que inclusive você consegue controlar o nível desse áudio ou inclusive mutar esse áudio para não capturar áudio algum do seu computador. Já o áudio do seu microfone, né, é este aqui abaixo. Então você consegue regular aqui o nível do áudio, certo? E aí então você consegue visualizar aqui a intensidade do áudio que você está conseguindo capturar através do seu microfone. Durante a produção de um vídeo, é importante a gente zelar pela qualidade do áudio. Aqui no OBS, a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar a gente nesse sentido. Então, aqui no microfone, eu vou aqui nessa engrenagem e vou clicar em filtros. Então, a gente pode utilizar alguns filtros aqui para tentar tratar o áudio que a gente estiver capturando no nosso microfone. A gente percebe que a tela está vazia, não tem nenhum filtro, eu vou adicionar um. Vou clicar nesse mais, e o primeiro filtro que eu vou adicionar aqui vai ser o limitador. Tá? Eu vou dar um OK. Esse aqui é o filtro limitador. Esse filtro é o seguinte, você consegue definir através dele o limite que o seu microfone vai capturar de áudio. Por exemplo, aqui nessa escala aqui, a gente vê que o 10 está nessa posição aqui. Então, eu vou reduzir esse controle deslizante aqui para em torno de 10, para que mesmo que, sem eu querer, eu emita um som muito alto, ele nunca vai ultrapassar, ele nunca vai invadir aquela região vermelha ali da barrinha que nós estamos vendo, certo? Então é um limitador de som. Um outro filtro que pode ser interessante é o filtro de redução de ruídos. Este aqui, ó. Eu vou clicar nele, vou clicar em OK. E esse filtro aqui, ele literalmente reduz os ruídos, né, do ambiente no qual você está fazendo essa captura. Então, eu vou deixar aquela opção ali selecionada, mas se ela não for satisfatória para você, você pode experimentar alguma outra. Um outro filtro que eu vou utilizar aqui também é o filtro de ruído. Eu vou dar OK. E o filtro de ruído funciona mais ou menos assim. Você especifica uma faixa de frequência aqui, uma faixa de áudio, em que você deseja capturar. Tudo que acontecer fora desse intervalo será ignorado aqui pela ferramenta.
certo? E aí você vai ter que testar aí quais são os limites, né, mais adequados ao equipamento que você tem aí de captura. Eu costumo utilizar aqui com os equipamentos que eu disponho, né? Eu costumo utilizar aqui em 42, 43 e aqui em 32, certo? Essa aqui é a configuração que atualmente aqui combina com o equipamento que eu disponho aqui para a gravação e também com o meu tom de voz. Além desses filtros que eu mostrei, tem outros aqui, né? Então, vale aí fazer algumas pesquisas, né, no sentido de conhecer alguns deles, experimentar, que talvez algum deles possa ajudar aí a melhorar a qualidade do áudio que você capturar com o microfone que você tem, né, através aqui do OBS. Feito isso, então, eu posso deixar como eles estão, eu posso desativar alguns deles clicando nesse íconezinho ao lado. Lembrando também que a ordem com que eles aparecem aqui interfere diretamente no áudio que está sendo capturado, certo? E aí eu vou dar um fechar. Feito isso, então, as nossas capturas, né, que envolvam captura de áudio e vídeo, por exemplo, né, elas vão levar em consideração todos esses filtros que nós aplicamos. E com todas essas dicas que foram passadas neste vídeo, eu espero que você consiga fazer suas primeiras capturas utilizando o software OBS. Obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.